Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas ergonômicas, para você desconfiar do uso das ferramentas ergonômicas. Elas servem, nos ajudam, mas tem algumas limitações. Você deve estar pensando, que limitações? Imagina bem. Vamos pegar, por exemplo, a de limite de peso recomendado por Niles. Eu tenho lá 6 perguntinhas. E tu acha que com base nessas 6 perguntinhas você consegue avaliar um trabalhador que tem dezenas, centenas de variáveis? Quais variáveis você deve estar pensando? Imagina o seguinte, um trabalhador que é mais forte e outro que é menos forte. Um trabalhador que se alimenta mal, outro se alimenta bem. Um que bebe e fuma, o outro não bebe e fuma. Outro que tem serviço no fim de semana, outro não tem. Outro que tem problemas em casa, outro não tem. O outro que gosta do trabalho e outro que não gosta. Tudo isso influencia. E a ferramenta só considera aquelas 6 perguntas. Aqueles 6 critérios, que não são nem perguntas, mas aqueles 6 critérios. Percebe que tem outras variáveis que não considera-se? E a maioria das ferramentas trabalha assim. Elas consideram, por exemplo, a questão biomecânica, mas não considera a questão cognitiva, não considera a questão psicossocial, não considera a questão organizacional. Elas são muito focadas. E isso, lógico, gera um erro. Além disso, essas ferramentas elas são feitas em determinados estudos direcionados para uma determinada atividade. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta que avalia o esforço de enfermeiros ou de cuidadores na hora de transportar um paciente da cama para a cadeira de rodas ou da maca para a cadeira de rodas e tudo mais. E nós pegamos essa ferramenta e utilizamos, por exemplo, para a construção civil. Será que é só utilizar direto? Não sei, a gente geralmente não tem uma validação para outras atividades, a gente só faz utilização direta. Outra coisa que é importante a gente prestar atenção, eu tenho um determinado tipo de esforço e eu tenho 2 ferramentas que avaliam esse tipo de esforço. Pois bem, teoricamente, se eu fosse avaliar com esta e com esta, aquele mesmo esforço, o resultado final deveria ser o mesmo, né? Você pode ter certeza que não necessariamente será o mesmo. E não necessariamente você aplicou o errado, tá? Porque as duas, às vezes, consideram com maior ênfase uma determinada variável e a outra não. E apesar de avaliar a mesma coisa, dá diferente. Então, percebe que não é essa precisão toda. O que mais aqui? Uma coisa que até anotei aqui para lembrar de falar. Imagina um médico. Um médico, o que ele faz para fazer o diagnóstico de um problema? O que ele faz? Ele pega, conversa com você, né? Faz a anamnese, faz a entrevista e depois ele vai fazer os exames para complementar a opinião dele em relação àquele problema. Aí ele faz o diagnóstico. Tem muita gente que faz análise ergonômica de forma contrária. O que seria o correto? Ir lá no posto-trabalho, pegar as informações, ou seja, a anamnese, com base naquilo que você avaliou, aí você ia fazer um diagnóstico complementar com as ferramentas. As ferramentas são exame complementar. E aí sim, você teria como juntar tudo para fazer o diagnóstico. Tem muita gente que pega o resultado da ferramenta e considera aquilo verdade universal e faz o diagnóstico do posto-trabalho. Está errado. Lembrando de um detalhe bem importante, que não tem a ver com a ferramenta, mas é importante frisar aqui. Análise ergonômica, o objetivo não é o diagnóstico. O objetivo é a gente resolver o problema. Eu vejo dezenas de análises ergonômicas onde eu tenho lá bem diagnosticado, eu tenho lá os problemas, tudo mais detalhado, e no final coloca a cadeira e revezamento. Eu vi na semana passada uma análise que era exatamente isso, onde o trabalhador, o ergonomista, o avaliador, verificou todos os itens, estava bem feito até, o diagnóstico estava bem feito, mas no final a conclusão, ou a melhoria recomendada era coloca uma cadeira, o que não era só isso. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado na hora de usar ferramentas. E aí eu já falei para você que todo vídeo eu indico um livro. Esse é um dos livros mais recentes que eu comprei. Está em espanhol, mas é muito bacana. Ergonomia e Psicologia Aplicada, Manual para a Formação do Especialista. Javier Laneza Álvares, da editora Lex Nova. Antes de você perguntar, eu comprei pela internet, tá? Não consigo comprar em livraria esse tipo de livro. Mas eu vou colocar na descrição do vídeo se você não pegou, que às vezes eu falo rápido demais. Então aqui um detalhe em relação às limitações da ferramenta de Niles, do limite de peso recomendado de Niles. Olha lá. Esta equação se baseia no suposto que outros tipos de tarefas manuais
que não impliquem elevação de carga, como transportar, caminhar, empurrar, sejam mínimas e não requeram um consumo energético importante. Então, quando a gente usa essa ferramenta, ela não considera que, por exemplo, empurrar uma determinada peça, ou puxar, ou caminhar, vai trazer algum esforço para o trabalhador. Ela considera só o carregamento em si. O que mais? Não é aplicável para levantamentos com uma só mão, em espaços restritos, em posições sentadas ou agachadas. Então, se você está carregando só com uma das mãos, não dá para avaliar com naios. Se você está sentado, não dá para avaliar com naios. O que mais? Não considera fatores de riscos associados a condições imprevistas, como deslizamentos, quedas ou sobrecargas inesperadas. Então você está carregando a carga. De repente você escorregou. Aquilo vai forçar? Vai. NAIOS não considera. Mais um item. Tampouco tem em conta aqueles sobreesforços originados por forças de inércia presentes no levantamento rápido. A ferramenta considera que você está carregando de forma controlada, de forma até lenta. Na hora que você faz um movimento brusco, rápido, isso vai ter algum esforço. A ferramenta não considera isso. E aqui o para matar de vez, olha lá. Considera a temperatura entre 19 e 26 graus e umidade entre 35 e 50. Se não se cumprir esses dados, seria necessário estudar o possível efeito adicional que pode ter sobre o consumo metabólico do trabalhador. Presta atenção no seguinte, uma coisa é eu carregar a caixa, por exemplo, no ar-condicionado. Outra coisa é o meio-dia no asfalto carregar a caixa. E aqui em Manaus. Percebe que é bem diferente e a ferramenta também não considera isso? Então tem muitas limitações em diversas ferramentas. Então tem que tomar cuidado com as ferramentas quando eu utilizar. Elas são exame complementar. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha, se inscreve. Se inscreve aí que você me ajuda e dá mais motivação para fazer novos vídeos. E aproveita, passa lá no site de www.jornalsegurito.com e também no Segurito Encast, que tem áudios semanais. Espero que tenham gostado. Até a semana que vem. Um abraço.